E aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui. Na realidade um vídeo que um tempo atrás eu já tinha feito ele no canal, mas ele não está mais disponível. E eu vou refazer esse vídeo, mas tentando comprimir um pouco mais as informações e sendo um pouco mais direto. No vídeo passado ao qual eu tinha feito, eu usei muitos textos, muitas referências, mas eu vi que não era tão necessário, né? Se você buscar as palavras-chave ali, você vai ter todos os textos que você necessita, obviamente, para estudar esse assunto, né? E chegar ao entendimento, certo? Através da palavra. Então eu tentei enxugar um pouco mais aqui, direto às referências, sem ficar muito ali é, é, indo em um texto, em outro, para que o vídeo não possa ficar grande, né? Eu me lembro que o outro vídeo ficou 1 hora e 20 minutos, se eu não me engano. Eu acredito que esse aqui vai ficar um pouco menos, obviamente. Porque eu vou logo nos textos chaves, né? Eu usei muito texto para engrossar mesmo o conteúdo, né? No sentido que não restasse dúvida. Porém, analisando aqui com calma, se a gente for direto nos textos chaves, vai gerar o mesmo resultado, né? A gente, obviamente, entender quem aí está por trás ou quem matou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com referências muito claras. Eu acho que não é uma dúvida, mas o que permeia de dúvida ainda na cabeça da maioria das pessoas é quem é a grande Babilônia, quem é a prostituta, a meretriz que se assenta sobre os reinos, né? Que derrama o seu furor sobre as nações, que embebeda o sangue, se embebeda com o sangue dos santos, dos justos e dos profetas, né? A cidade que matou o nosso Senhor. Acho que a referência está muito clara, né? Mas mesmo assim tem pessoas que não conseguem desvencilhar-se do ensino teológico errôneo que vem das denominações aonde aponta o papado como a suposta besta, né, e Roma, né, como seu reino aí, inventam até as colinas, até os montes, que é muito claro dito que e as 7 colinas, os 7 montes que viste são 7 reis. Né? É muito claro que ali não está falando de colinas e montes reais e fictícios. E apesar que se você quiser, você arranja 7 colinas ou 7 montes em qualquer lugar do mundo para dizer aqui vai ser o reino da besta. E obviamente que não é assim que funciona, mas eu não vou entrar nessa questão escatológica em si, mas apontar diretamente, independente de arranjos sociais, de dos caças, né, anticristo, né, até que essa época, esse ano aí, você tem uns 2 anticristos elegíveis aí, né, tem que decidir qual é que vai ser aí o bambambam bam, bam da vez. Então você tem toda essa confusão que esse pessoal, por não ler a Bíblia, fazem. E quando leem, estão cegos, ensoberbecidos no próprio conhecimento humano, achando que as pesquisas que eles fazem vão dar entendimento e conhecimento da palavra de Deus, e eles acabam ficando cegos com coisas muito evidentes, obviamente, que estão adiante dos olhos. Né? Eu tinha programado outro vídeo para fazer acerca do casamento, mas não no sentido humano da coisa, mas o significado real do casamento na obra redentora de Cristo. Né? Eu já tinha prometido falar desse assunto sobre casamento, mas bom, eu entrei em outros assuntos e acabei não falando. E você entender o casamento, você entende toda a obra redentora de Cristo, você entende a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios como agora casa de Israel, né, filhos de Abraão, aonde passa aí a se cumprir a promessa que todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência de Abraão, que é Cristo, obviamente. A promessa não foi toda cumprida ainda, porque falta Abraão ressuscitar, né? Para ele ver toda essa obra que Cristo fez como seu descendente. E entender o casamento, você vai entender de fato o porquê Cristo precisou morrer. Será que realmente ele precisava morrer? Não tinha outro jeito de salvar todo mundo? Mas realmente, por causa das duas alianças, Cristo precisou morrer. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Talvez fique para o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre isso. Tá? Agora vamos iniciar nossa leitura do texto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Certo? 1 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar da perseguição que os cristãos estavam sofrendo por conta da pressão dos judeus acerca de querer impor
aos não-judeus o cumprimento e a observância de toda a lei. E é muito interessante isso. Tinha um texto que eu ia abrir aqui, eu acabei esquecendo de abrir, e eu vou... Não, eu vou abrir o texto e ler só o início, porque esse texto entra na questão do casamento, e eu não quero falar disso agora, mas vocês vão entender uma questão bem interessante aqui logo de cara. Romanos, capítulo 7, né? Romanos capítulo 7. Voltemos em Tessalonicenses aqui, certo? E é interessante a gente entender isso de cara. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 14 adiante, Paulo vai dizer o seguinte: por vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Veja bem, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo. Portanto, também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus fizeram a eles. Então você vê aqui que os cristãos na Judéia, que não eram... os cristãos em Tessalônica, que não eram da Judéia, estavam sofrendo perseguições dos seus concidadãos ali. Como os judeus haviam perseguido os imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Certo? Então Paulo está deixando muito claro essa perseguição. Vou continuar a leitura. As quais também mataram o Senhor Jesus, olha, e os seus próprios profetas. Certo? Quem matou Jesus? Grave isso aqui, ó. Quem matou Jesus e os profetas? Os judeus, correto? E nos tem perseguido. Aqui a gente já parava o vídeo, né? Quem matou Jesus? Aqui a gente já parava o vídeo. Mas vamos mostrar que essa iniquidade, essa medida da iniquidade vai se encher em Israel, como o próprio Cristo diz, lá quando Jesus morre e lá na Grande Babilônia. E a gente vai chegar lá. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Veja bem, ó. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Até hoje, né? Até hoje. Eles usam dos meios de mídia, bancos, poderes financeiros, porque eles odeiam a humanidade. Eles se acham superiores. Vamos lá. E nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E não adianta dizer que isso é palavra de Paulo, porque a gente vai ver que quem falou isso aqui foi Jesus, e Paulo só está parafraseando o que Jesus falou anteriormente. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Certo? E agora vamos lá. Partir para Mateus capítulo 23. A vontade de ler Mateus capítulo 23 inteiro é enorme, mas eu não vou fazer porque vai tomar tempo. Bastante tempo, por sinal. Certo? Mas vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 29, capítulo 23, versículo 29 em diante, que diz assim. Aqui ele está falando dos ais e vários ais, né? A gente pode ter uma ligação desses ais aí com o Apocalipse em alguns pontos, mas não é o caso aqui no momento, mas vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então eles tinham ciência, os próprios escribas e fariseus, ou judeus da época, tinham ciência que foram os pais deles que mataram os profetas. E eles exclamavam lá, se vangloriando, se estivéssemos no tempo dos nossos pais, não o faríamos. Mas se lembra o que eles fizeram com João Batista, né? E aí o que é que Jesus vai responder para eles? Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está dizendo o quê? Que eles mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, ou a medida da ira, que vai estar aqui em Tessalonicenses. Serpentes, raça de víboras. E isso aqui é o real significado da descendência da serpente. Tá? Não é porque Eva foi lá e se deitou com Satanás. Tirem isso da cabeça.
ou Jesus é da semente da serpente? Porque Jesus é da tribo de Judá, tá? E os escribas e fariseus é da tribo de Judá. Então, não é uma, duas, três vezes que Jesus chama eles de raça de víbora, filhos da serpente, filhos de Satanás. E João Batista também. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis. Jesus está falando aqui dos discípulos e dos cristãos. E crucificareis. O próprio Jesus foi morto e crucificado. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. As primeiras perseguições aos cristãos foram defragadas pelos próprios judeus. E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, veja bem, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E foi um dos maiores sacrilégios. Eles mataram um profeta dentro do lugar santo. É bizarro isso aqui. E em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, como é que essas coisas acontecerão naquela geração, como alguns dizem? Aconteceu até o ano 70, se Jesus não voltou ainda. E ele diz aqui, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando isso acontecerá? Quando Jesus pisar o Monte das Oliveiras e fender, lá em Apocalipse 19. Fim de tudo. Certo? Isso aqui também já quebra o amilenismo. Mas não é o assunto aqui do vídeo. Certo? Vamos lá. Testificou, mataram os profetas, na verdade vos digo que todos... Então você tem aqui, ó, que desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, eles são inimigos de todos os homens. Como está aqui, vai dizer aqui. E também vai dizer em Tessalonicenses. Todos os homens. Gidão, mas tem no Antigo Testamento profecia demonstrando que Israel, eles pretendiam fazer esse domínio através do sionismo no mundo? Tem. Antigo Testamento. Tem. Certo? Eu ia ler esse texto aqui, mas não vou ler. Eu ia separar vários textos sobre a intenção dos judeus em matar Jesus e culminando na sua morte lá, quando eles pedem que soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo. Tá, mas eu não vou ler porque já é algo muito manjado e vocês sabem que tem isso. Vamos lá para essa leitura aqui que é interessante. Eu tinha até esquecido dela e me lembrei quando na palavra-chave ali, inimigo de todos os homens, Abacuque capítulo 3. Capítulo 2, vamos lá. Para você entender o que Abacuque estava esperando de resposta, ele foi surpreendido por essa resposta, você tem que ler o capítulo 2, o capítulo 1. Porque Abacuque ele tá ali tipo questionando a Deus o porquê Israel está sofrendo tanto, porque os inimigos sobrepujam sobre eles, o porquê, né, as guerras e tudo mais. E ele se põe em posição a Deus para ser respondido. E Deus responde ele da seguinte maneira: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, Zacarias se colocou na torre para ouvir o que Deus iria falar a ele e como ele poderia responder a Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, ou seja, tempo do fim. Mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Ele está falando de quem aqui? De Israel. A gente vai ver isso aqui já em Ezequiel capítulo 16. O orgulho de Israel. Tem muitos textos do Antigo Testamento falando sobre isso, mas esses aqui tem uns textos chaves que eu preciso ligar com Apocalipse capítulo 18. Certo? Voltar à leitura de Abacuque.
não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Gravem essas palavras, vinho. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola? E um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Então você vê que esse soberbo, ele multiplica o que não é seu e recarrega sobre si dívidas ou juros, né? Porventura não se levantarão de repente os teus extorqueadores, que são as nações que são aliadas, que as protegem? E a gente vai ver isso em Ezequiel e em Apocalipse. E não despojarão os que te farão tremer? Guarda essa palavra também, despojar. Não lhes servirás tu de despojo, guarda isso aqui, servirás de despojo. Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, grave isso aqui, sangue dos homens, e da violência feita na terra, a cidade e todos os que neles habitam. Ai daqueles que para a sua casa ajunta cobiçosamente, bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, grave essa palavra de vergonha, maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará do madeiro. Quem é essa pedra? A pedra de esquina, clamará da onde? Do madeiro. E a trave, que trave é essa? Lhe responderá do madeiro. Aquele que edifica a cidade com sangue, que afunda a cidade com iniquidade. Tá? Sangue, iniquidade. Vamos gravar nessas palavras. Porventura, não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas, aqui já entra o milênio. Ele dá um corte muito pesado, porque isso vai ser explicado, meio que explicado no capítulo 3. Certo? Eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo. Na realidade, leiam os 3 capítulos de Abacuque para vocês entenderem melhor. Certo? Mas aqui ele já vai passar para algumas profecias mais futuras, depois da queda aqui de Jerusalém. Agora, vamos para outro texto-chave, que eu já li aqui em algum vídeo, mas é interessante que a gente releia de novo. Vamos lá. Atos capítulo 7, pregação expositiva de Estevão, está aí no canal, eu fiz um vídeo sobre. Vamos lá. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração, ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Opa! O que é que Estevão está falando? O que Jesus está falando aqui, ó. Assim vocês mesmos testificam que sois filhos do que mataram os profetas, como seus pais. Como Estevão está falando, vós sois como vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora, fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Certo? Quem matou Jesus? Quem matou os profetas? Guardem isso. Quem matou o nosso Senhor e quem matou os profetas? Guardem isso. Porque isso é a chave para vocês entenderem quem é a grande meretriz. Agora, vamos ler aqui. Eu já vou pular para Apocalipse, capítulo 18. E volto para Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 16, para a gente finalizar o vídeo. Eu acredito que eu vou terminar em um tempo muito... Você vê como a gente fazendo a leitura e exercitando a leitura, a gente consegue resumir o conteúdo. Porque eu fiz esse vídeo foi 1 hora e 20 minutos. Cara. Eu acho que em meia hora, 40 minutos eu vou terminar esse vídeo. Mas vamos lá. E vai estar tão densa a informação quanto o outro, né? Apocalipse capítulo 18 diz o seguinte: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Lembra quando eu citei vinho
todas as nações aqui em Abacuque. Vamos continuar a leitura. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Os reis da terra enriqueceram com ela, os mercadores, vai gravando isso aqui. E ouvi outra voz do céu, dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Opa, calma aí. Os seus pecados já se acumulam até o céu, ou seja, a medida do pecado ela foi enchida, como Jesus diz: encha, pois, agora a medida dos vossos pais, enchei, pois, a medida dos vossos pais. E o que é que Paulo vai dizer aqui, usando as mesmas, parafraseando as palavras de Jesus? Ó, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, e o que é dito aqui em Apocalipse capítulo 18, porque os seus pecados já se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Lembre-se aqui, ó. Lembre-se aqui sempre, esse texto aqui também, ó. Lembrou das iniquidades dela. Dela quem? Né? Vamos lá. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhes em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Que cálice é esse? O vinho da soberba, da contenda. Aqui em Abacuque capítulo 2. Quer ver? Onde fala de vinho aqui. Ó, estoqueadores. Vamos lá. Isso, ó. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Homem soberbo, né? Não se farta, ajunta para si todas as nações. E depois Deus vai ordenar que essas nações despojem ela como ela despojou as nações. Quando ela se glorificou, veja isso aqui, ó. E em delícias esteve. Quando foi isso que ela se glorificou e em delícias esteve? A gente vai ver isso em Ezequiel. Foi-lhe outro tanto de tormento e pronto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em suas delícias a chorarão. A lamentação sobre a grande Jerusalém, ou sobre a grande meretriz, prostituta, vamos lá. E sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Agora começa a vir a parte aqui, o grosso do entendimento do texto. Mercadorias de, preste atenção, ouro, prata, pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda a madeira odorífera e todo vaso de marfim. Aqui no final de Abacuque vai falar de madeiras, madeira do Líbano, que eram madeiras especiais, mas calma lá. E todo vaso de madeira, preciosismo, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo e gado, ovelhas e cavalos e carros e corpos de almas e de homens. Também, está aqui em Abacuque. Comercializa a alma de homens. Nações, povos. Vamos continuar a leitura. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Grave essa palavra também. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino e púrpura e de escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Por que os santos apóstolos e profetas estão exultando com a queda da grande Babilônia?
Por quê? Porque Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Que causa é essa? A perseguição e a morte dos profetas. E morre profeta fora de Israel, como diz o apóstolo Pedro? Como Paulo diz que matou os profetas do nosso Senhor, como o próprio Jesus fala que eles iriam matar os que foram enviados e matar os profetas, como Estevão disse. Mas vamos continuar a leitura. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-o no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, aquela grande cidade não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e músicos e flautistas e trombeiros e nenhum artifício de arte alguma se achará, mas em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e a luz da candeira não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais te ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A gente pode pegar Cabala, Sorá, todos os conhecimentos, tudo que é conhecimento, o pessoal alega a Israel hoje, né? Aos rabinos sábios. E nela se achou... E nela se achou o sangue dos profetas. Opa, que cidade é essa? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aos que te são enviados. Dos santos, que são os apóstolos dos primeiros cristãos. E de todos os que foram mortos na terra. O que é que Jesus fala? O que é que Jesus fala? Desde o justo Abel até Zacarias. E fala também que é inimigo de todos os homens, como o apóstolo Paulo vai dizer. Pegaram aí? Todas essas referências? Mas tem uma referência em particular aqui. Eu não sei se está em Apocalipse 17. Vamos lá. Vamos ver aqui. Às vezes a palavra-chave é um pouco difícil de colocar, né? Já sei como é que eu vou botar. Aonde foi morto nosso Senhor? Bom, essa referência está em Apocalipse. Agora eu esqueci o capítulo. Eu pensei que no 18. Aonde? Estranho, eu achava essa referência tão fácil antes. Apocalipse capítulo 11. Sim, vai ter em Apocalipse capítulo 11. Vamos abrir aqui rapidinho. Apocalipse capítulo 11. Daqui a gente vai logo para Ezequiel finalizar nossa leitura, tá? Vamos lá. Veja bem aqui, Aqui está falando da ascensão da grande cidade, da Babilônia, da meretriz. Está falando das ações da besta, né? Do antimessias. E aqui, versículo 7 de Apocalipse capítulo 11. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e os matará. Vencerá e matará o quê? As duas testemunhas, tá? E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, veja bem, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aonde é essa cidade, gente? Que matou os profetas, que matou o nosso Senhor. Exatamente. Agora a gente vai fechar essa leitura com Ezequiel capítulo 16. E aqui eu espero que a memória de vocês estejam ativadas para isso e que talvez vocês tenham até anotado as palavras-chave que eu fui grifando e falando. Tá? Vamos lá, Ezequiel capítulo 16. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Se a gente colocar aqui rapidinho, palavra aqui, palavra,
Calma aí. Preciso de pesquisa, né? Pronto. Abominações. Abominações. Vamos lá. Letra maiúscula, tirar. Onde é que a gente vai achar aqui abominações? No Novo Testamento. Em referência sempre a quem? Vamos lá. Você vai descer aqui. Salmos. Esses textos têm a ver também, mas eu quero pegar logo no Novo Testamento. Justamente para a gente puxar lá para Apocalipse e vocês entenderem. Judas não. Daniel. Tá bem. Jesus vai falar da abominação. Mas aqui está falando que Jerusalém praticou abominações. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas. Grave, púrpura, escarlate, pedras preciosas, ouros. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da fornicação. Fornicação, grava essa palavra. Por que essa mulher, por que é sempre referência a fornicação, ou adultério, ou prostituição? Por quê? Ela era casada com alguém, então. Para ela cometer adultério, fornicação, imundícias, ela tem que ser casada com alguém, correto? E a gente vai entender agora em Ezequiel, capítulo 16. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma referência em Apocalipse. Não. Leia o capítulo 17 de Apocalipse, por favor. Versículo 5, depois do que a gente leu, de Apocalipse 17. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominações da terra. Ela é mãe das prostituições e abominações da terra. E vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Quem são esses santos? E sangue das testemunhas de Jesus. Quem são as testemunhas? Profetas, apóstolos. Certo? E aqui ele vai falar o mistério da grande besta, da grande mulher. Vai falar dos reis que deram poder a ela. Do cordeiro que os vencerá. Certo? Mas vamos continuar nossa leitura em Ezequiel capítulo 16. E diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém. Está falando a quem? A Israel. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Abraão, teu pai era amorreu, Abraão, e tua mãe Eteia, Sara. E quanto ao teu nascimento, no dia que nascestes, não foi-te cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, e nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nascestes. E passando eu junto de ti, veja bem o amor e o carinho com que Deus está dizendo assim, ele está indignado, porque assim, foi eu que peguei você e fiz tudo, fiz você grande. Eu fiz você grande. Você não era nada, ninguém dava nada por você, você foi jogada, você era um lixo. Eu fiz você grande. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te o teu sangue, e disse, ainda que estejas no teu sangue, vive sim. Disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e cegaste a grande formosura, avuntar os seus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo. Aliança é o quê? Casamento, tá? Casamento, primeira aliança, casamento. Vocês começam a entender o porquê Jesus teve que morrer? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ele morrendo, ela pode se casar novamente. Você entendeu porque Jesus teve que morrer? Ele tinha que romper com essa primeira aliança. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei o teu sangue, e te ungi com óleo. E vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino. Agora vai pegando aqui, ó. Linho fino, te cobri com seda, te enfeitei com adornos, te pus bracelete das mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus em um pendente na testa e brincos nas orelhas, e a coroa de glória na cabeça. Vá pegando as referências que é dito da grande meretriz. Ela tem braceletes, pulseiras, brincos, coroa. E assim foste ornada de ouro, prata, e teu vestido foi de linho fino e seda de bordados, nutristes com flor de farinha. Pegaram aí? A referência?
Fechei Apocalipse capítulo 18. Vamos voltar lá. Mercadorias de ouro, prata e pedras preciosas, de pérolas, linho fino, púrpura e seda, escarlate, toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, vamos lá, e canela e perfume, mirra, incenso e azeite, flor de farinha, certo? O mesmo alimento, os mesmos ardores, as mesmas riquezas que Deus deu a Israel, as mesmas riquezas e adornos que Israel, a grande meretriz, a grande prostituta, a Babilônia, ela usa. Continua a leitura. Mel e azeite, foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu a ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama, e prostituíste a todo que passava para seres dele. E tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, pintados e de diversas cores, e te prostituístes com eles. O que a grande Babilônia fez? Se prostituiu com os reis da terra. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Certo? Continuar a nossa leitura. E tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias e enfeites que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobristes, e o teu azeite e o teu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que me tinham gerado, e sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste os meus filhos e entregaste a elas para fazerem passar pelo fogo. E a todas as tuas abominações e a todas as tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e envolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai ai de ti. Olha os ais. Olha os ais aqui. Vamos lá? Eu acho que, deixa eu ver, Ctrl B. Não, tem uma forma de pesquisar a palavra na página aqui. Ai ai daquela grande cidade. Tá aqui, em Apocalipse, né? Vamos continuar lendo. Atos não, esse aqui. Ai ai de ti, diz o Senhor, que edificaste uma abóboda e fizeste lugares altos em cada rua, e a cada canto do caminho, e edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todos que passavam, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, grande de carne. Isso aqui, em traduções mais antigas, vai falar de grandes membros, né? E multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti e diminuí a tua porção, e te entregarei à vontade das que te odeiam. Aqui está falando de outras nações. Das filhas dos filisteus, aos quais se envergonham do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porque era insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso fostes fartas. Vocês estão vendo as localizações aqui, os países que estão envolvidos nisso, né? Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor teu Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Muito claro, né? E edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebeste estranhos.
A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. E lhe dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Está muito claro aqui, né? Comércio de todo o mundo, de todas as partes fizeram comércio com ela e lamentarão por ela quando ela cair. Tá? Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres, mas nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhe deste. Portanto, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deitaste, como também a todos o que amaste, com todos o que odiaste, e juntar-lo-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam todos a tua nudez. O que vai acontecer? Deus vai congregar todos os povos para destruir a grande Babilônia, a meretriz. Olha. Vamos lá. Aqui no Apocalipse 17 vai falar. Ó, lembra aqui, ó. Com o qual fornicaram os reis da terra, tá? A grande prostituta. Que está aqui em Ezequiel também. Ó, a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. Vamos lá? Ó. Você vê que lá em cima no capítulo, esses 10 chifres, que são os 10 reis, que beberam o vinho da prostituição, Deus fará com que eles se voltem contra a meretriz. Ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão da sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto nos seus corações que cumpra o seu intento. E tenho a mesma ideia e que dei a besta e o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Que intento é esse que Deus está dando aqui para derrubar Jerusalém? E entregar-te-ei na mão deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias e enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas de fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, ou nações. E te farei cessar de ser meretriz, e a paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes, e se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Porquanto não te lembrastes dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira. Com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és a filha da tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu, e tua irmã a maior é Samaria, reino do norte, e ela e suas filhas, ao qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que habita à tua direita, e Sodoma e suas filhas. Em Apocalipse capítulo 11 é dito que a cidade ela deixa eu ser justo aqui com o texto e não capítulo 11 versículo e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Quão revelador esse texto, né? E todavia não andaste nos teus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. O próprio Jesus vai dizer lá que se em Sodoma tivesse sido pregado aquela palavra que Jesus estava pregando ali em Cafarnaum, Sodoma seria poupada. E aqui já em Ezequiel,
o Senhor está dizendo que nem Sodoma havia pecado como haveria em Israel. E eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância, de ociosidade, teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Né? E aqui a verdadeira religião que Tiago fala. E se soberbeceram e fizeram abominação diante de mim, portanto, vendo isto, eu as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, por mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos dela, e os cativos de Sodoma e as suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e sejas envergonhado por tudo que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria as suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor Deus, porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento e quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Que aliança eterna é essa? Através de Cristo, certo? Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. E isso, obviamente, vai ser quando Cristo voltar. A expiação total de Israel e a unificação das duas casas. Certo? Então tá aí o texto. Eu acho que ficou muito bem claro quem matou Cristo e quem é a meretriz, a Babilônia, a grande prostituta. Que se deita com os reis da terra, que faz comércio com a alma dos homens. A gente já viu a ação dela aqui hoje, mas ela vai chegar no seu ápice. Só que quando ela chegar no seu ápice, mais uma vez e de uma vez por todas, será totalmente destruída. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu falei, o próximo vídeo aí que eu vou fazer, eu vou falar sobre casamento. E vou repassar alguma leitura em cima desses textos aqui. Tentei resumir, consegui resumir. 50 minutos de vídeo. Mas foi um resumo, né? Menos meia hora de vídeo. E é isso aí, pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo algumas informações e deixar aí no comentário fixado a descrição do nosso projeto aí, dos vídeos que a gente está fazendo sobre ir para o campo, né? Entender um pouco sobre equipamentos, né? E a gente ao pouco está desenvolvendo essa ideia aí, certo? E em breve, se Deus quiser, a gente vai ter mais recursos e mais informações, até se Deus abençoar aí. Deus abençoa, já está abençoado, né? Deus já nos abençoou nesse sentido, a gente só está esperando algumas respostas se concretizarem, mas orem por nós nesse projeto. A gente está aí pretendendo adquirir uma terra aí para a nossa comunidade, e a partir disso eu quero dar exemplo, né, e mostrar para vocês como se fazer e tal. E vai ser até bom para gerar o restante do conteúdo aí sobre caça. Eu vou ficar mais tranquilo, né? Em uma propriedade onde vai ter, obviamente, meu nome ali inserido. Eu não vou ter aquela preocupação muito grande ali de estar ali, né? Então é isso aí. De alguma forma, se vocês quiserem poderem ajudar, será bem-vindo todas as ajudas. E é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.